Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que você e sua família estejam bem. A tia está com muita saudade de vocês. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. Vamos falar um pouquinho sobre geometria. Há muito tempo, o homem vem observando todas as formas e cores que o rodeiam. O estudo dessas formas dá-se o nome de geometria. Podemos basicamente estudar a geometria em dois grupos: as figuras geométricas e os sólidos geométricos. Hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Bolhas de sabão que o vento levou, bolhas coloridas que o menino soprou. Você já fez bolhas de sabão? Como é uma bolha de sabão? Você já viu a imagem do planeta Terra? O que ela tem em comum com uma bolha de sabão? Com qual sólido geométrico a bolha de sabão se parece? Então, aqui abaixo nós temos as figuras dos sólidos geométricos. Aqui nós temos a pirâmide, aqui nós temos a esfera, aqui nós temos o cilindro, aqui nós temos o cone, aqui nós temos o cubo e aqui nós temos o paralelepípedo. Então, com qual sólido geométrico a bolha de sabão se parece? Com qual sólido geométrico a bolha de sabão se parece? Com a esfera, né? Isso, então, a bolha de sabão, ela se parece com a esfera. E o nosso planeta Terra também tem a forma esférica, contendo os polos um pouco achatados. E nós vivemos na superfície dele. E só não caímos devido à gravidade. Então, a bolha de sabão, ela se parece com a esfera. Os sólidos geométricos se parecem com muitos objetos que usamos no nosso dia a dia. A esfera, por exemplo, ela se parece com uma bola, né? Uma bola de futebol. O cilindro, né? Parece muito com uma lata de refrigerante. E o cone? O cone, né? Parece com um chapéu de festa. O paralelepípedo parece com uma caixa. O cubo parece com o dado. Então, eles lembram muito, né? Parecem muito com objetos que nós costumamos usar no nosso dia a dia. Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de matemática de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas das figuras geométricas e vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Vamos começar? Veja só, aqui nós temos um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo. Agora, vamos relembrar as características de cada uma dessas figuras geométricas. Antes de tudo, temos que relembrar o que é vértice. Vértice são os pontinhos da figura geométrica, certo? Fique ligado. Vamos contar agora os vértices do quadrado. 1, 2, 3, 4 vértices. Você sabia que além de ter 4 lados e 4 vértices, o quadrado também tem os 4 lados iguaizinhos? Veja o retângulo. Ele tem 4 vértices e também tem 4 lados, mas não são iguais os lados dele. Ele tem apenas 2 pares de lados iguais. Vamos ver o triângulo. Veja quantos vértices ele tem. 1, 2, 3. E ele também tem 3 lados. Esses lados podem ser iguais ou diferentes. O círculo é bem diferente. Ele não tem lados e não tem vértices. Você percebeu que todas as figuras geométricas que nós vimos até agora são planas? Ou seja, elas são achatadas. Eu só consigo ver os lados e os vértices de cada uma delas. Agora vamos ver alguns sólidos geométricos. O cubo, o paralelepípedo ou bloco retangular,
a esfera, o cilindro e a pirâmide. Os sólidos geométricos não são achatados. Eles têm comprimento, altura e largura. Os seus lados nós chamamos de face. Então, nos sólidos geométricos, nós temos faces e vértices. Vamos analisar agora essa embalagem e essa bola. Elas se parecem com quais sólidos geométricos? Se você respondeu que a bola se parece com uma esfera, parabéns! E a embalagem se parece com um paralelepípedo. Será que essa esfera tem vértices? E o paralelepípedo? Será que a esfera é redonda? E o paralelepípedo? O paralelepípedo é formado por retângulos? E a esfera? Eu aposto que você acertou todas as minhas perguntas. A esfera não tem vértice e o paralelepípedo tem. A esfera é redonda e o paralelepípedo não é. A esfera não é formada por retângulos e o paralelepípedo sim. Veja essas imagens. Com quais sólidos geométricos elas se parecem? Vamos pensar. Se você respondeu cilindro, pirâmide e cubo, parabéns, você acertou. Agora vamos analisar se algumas dessas figuras têm forma arredondada. Será que elas têm vértices? Será que tem faces? O cilindro tem forma arredondada, a pirâmide e o cubo não. A pirâmide tem face e tem vértice, e o cubo também. Já o cilindro não tem. Agora é com você. Veja se na sua casa tem alguma coisa que se parece com os sólidos geométricos que nós aprendemos. Mostre para um adulto e explique tudo que você aprendeu até aqui. Navegando pelo tema: a esfera, o cone, o cilindro, o paralelepípedo e o cubo. Leia a dica para descobrir qual o brinquedo de Caio. Vamos ler a dica? Tem um formato semelhante a de uma bolha de sabão. Brinca com o pé e não com a mão. Desenhe esse brinquedo no quadro abaixo. Então, que brinquedo será esse? Tem um formato semelhante a uma bolha de sabão. Brinca com o pé e não com a mão. Alguém já descobriu? É uma bola, não é isso? Então, você vai desenhar nesse espaço aqui uma bola de futebol. 2. Com qual dessas formas se parece o brinquedo de Caio? Circule. Então, com qual dessas formas aqui se parece o brinquedo do Caio? Com a esfera, não é isso? Muito bem, com a esfera. Então, você vai circular a esfera. Você sabe que nome recebe o sólido geométrico que tem o mesmo formato do brinquedo do Caio? Escreva-o abaixo. Então, você sabe o nome do sólido geométrico que tem o mesmo formato do brinquedo do Caio? Você sabe o nome do sólido geométrico que tem o mesmo formato da bola? A esfera, não é isso? Então, você vai escrever aqui embaixo, ó, o nome desse sólido geométrico, a esfera. Página 124, número 4. Estes são outros brinquedos do Caio. Então, ó, aqui nós temos outros brinquedos do Caio. Relacione os brinquedos que possuem as mesmas formas. Observem os brinquedos e relacione aqueles que possuem as mesmas formas, ok? Os brinquedos de Caio têm os mesmos formatos de alguns sólidos geométricos. Você se lembra com quais sólidos geométricos esses brinquedos se parecem? Escreva na frente de cada brinquedo o nome do sólido com o qual ele se parece. Então, aqui você vai escrever na frente de cada brinquedo o nome do sólido geométrico com o qual ele se parece. Esse brinquedo aqui, com qual sólido geométrico vocês acham que ele parece? Ele parece com o cubo, não é isso? E esse aqui, ele lembra o cilindro. Esse chapéu aqui
que sólido geométrico ele lembra? Ele lembra um cone, não é isso? E esse brinquedo aqui, qual sólido geométrico ele lembra? Alguém sabe? Ele lembra o paralelepípedo, isso mesmo, muito bem. Página 125, formas arredondadas e não arredondadas. Igor encontrou essa caixinha no quarto do Caio. Observe as formas que ela contém. Igor e Caio brincaram com essas formas e descobriram algumas características comuns entre elas. Observe como eles separaram essas formas em dois grupos. Então, o Igor e o Caio brincaram, com essas formas e descobriram algumas características comuns entre elas. Eles separaram essas formas em dois grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo. Qual critério Igor e Caio utilizaram para fazer esses agrupamentos? Converse com seus colegas e professor e descreva o que vocês descobriram. Então, qual critério eles usaram para fazer esses agrupamentos? O cone, a esfera e o cilindro possuem formas arredondadas. Já o cubo e o paralelepípedo não possuem formas arredondadas, perceberam? O cone, a esfera e o cilindro, eles possuem formas arredondadas. Já o cubo e o paralelepípedo não possuem formas arredondadas. 7. Drica chegou para brincar e separou os objetos assim: esfera, cone e cilindro, cubo e paralelepípedo. E agora, qual critério a Drica usou? A esfera, ela rola em todas as posições, não é isso? Já o cone e o cilindro rolam apenas quando estão deitados, por possuírem pelo menos uma face plana. E o cubo e o paralelepípedo não rolam em nenhuma posição, por não possuírem nenhuma face arredondada. Página 126. A pirâmide. Essa forma eu ainda não conheço. Então o Igor está dizendo que essa forma aqui ele ainda não conhece. Você conhece essa forma? Ou já a viu em algum lugar? Igor estava folheando uma revista e observou a seguinte imagem. Essa é a imagem da pirâmide de Kéfera, uma das construções mais antigas, listada como uma das 7 maravilhas do mundo. Ela fica no Egito. O objeto de Igor tem a mesma forma dessa imagem e também recebe o nome de pirâmide, perceberam? O objeto do Igor tem a mesma forma dessa imagem aqui e também recebe o nome de pirâmide. 9. Essa nova forma que Igor encontrou se encaixa em qual dos grupos? No primeiro grupo ou no segundo grupo? E por que você escolheu esse grupo? A pirâmide faz parte do grupo dos sólidos que não rolam, porque não possuem as faces arredondadas. Então, observem a forma da pirâmide, e vejam em qual grupo ela vai se encaixar. Página 127. Vértices, faces e arestas. O que você observa em comum entre o cubo e o paralelepípedo? Uma característica que esses sólidos possuem em comum é que são formados por faces, vértices e arestas. Vértices são os pontos do sólido geométrico. Esses pontinhos que ficam aqui, na ponta do sólido, são chamados de vértice. Face são os seus lados. Nós chamamos de face, os lados do sólido geométrico. E a aresta? A aresta são as linhas que ligam, esses pontos para formar o sólido geométrico. Então, a aresta são as linhas que ligam os pontos para formar o sólido geométrico. Quantas faces tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo ele tem 6 faces e o paralelepípedo também tem 6 faces. Quantas arestas tem o cubo? 12, não é isso? 12 arestas, 12 linhas. E o paralelepípedo também. Quantas vértices?
8, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E o paralelepípedo também tem 8 vértices. 12. Converse com seus colegas e professor. Se o cubo e o paralelepípedo têm o mesmo número de vértices, arestas e faces, no que eles são diferentes? Então, vocês perceberam que o cubo e o paralelepípedo, eles têm o mesmo número de vértice, face e aresta. Então, se eles têm o mesmo número, né, de vértices, arestas e faces, no que eles são diferentes? Apesar do cubo e do paralelepípedo possuírem o mesmo número de faces, vértices e arestas, o que os diferenciam são os formatos das faces. Página 128, 13. Junte-se a mais 3 colegas para resolver o desafio. Então, junte-se com a sua família em casa para resolver esse desafio. A turminha montou uma nova figura, utilizando cubos. Veja como ficou. Quantos cubos eles utilizaram para formar essa figura? 16, não é isso? Eles usaram 16 cubos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eles utilizaram para formar essa figura 16 cubos. Essa nova figura tem a forma do cubo? Não, não é isso? Essa nova figura, ela não tem a forma do cubo. O que você acha que deve ser feito para que essa figura tenha o formato do cubo? Podemos tanto tirar como aumentar a quantidade de cubos da figura para formar um novo cubo. 14. Com os materiais que o professor distribuiu, monte um cubo com o seu grupo. O cubo que vocês montaram tem quantos cubinhos? No comprimento, na altura e na largura. Então, contem aí em casa quantos cubinhos, né, tem no comprimento, quantos cubinhos tem na altura e quantos cubinhos tem na largura. Página 129, retomando. Caio montou um brinquedo utilizando sólidos geométricos, pintos. Então, Caio montou um brinquedo utilizando sólidos geométricos. Você vai pintar esse brinquedo. Quais sólidos geométricos ele utilizou nesse desenho? Complete com a quantidade correspondente. Então, você vai observar no desenho do Caio quais os sólidos geométricos que ele utilizou, tá bom? E vai escrever a quantidade aqui ao lado. Cone, pirâmide, cilindro, paralelepípedo, esfera e cubo. Você vai observar aqui, né, no brinquedo do Caio, no desenho do Caio, quais os sólidos geométricos que ele utilizou. E você vai completar a quantidade desses sólidos. 2. Igor encontrou essas construções enquanto folheava os livros. Sede da ONU, Nova York, Torre de Pisa, Itália e The Chartres, Londres. Com quais sólidos elas se parecem? Observe as construções, né, que o Igor encontrou enquanto ele folheava os livros. Com quais sólidos geométricos elas se parecem? Escreva abaixo de cada figura. Página 130. Quais dos objetos abaixo possuem formas arredondadas? Marque-os com um X. Então, observe os objetos aqui abaixo e marque com um X naqueles que possuem formas arredondadas, ok? Todas as formas arredondadas que você marcou são esferas. Converse com seu professor. O que os brinquedos citados na quadrinha têm em comum? As formas arredondadas, não é isso? Então, o que eles têm em comum? As formas arredondadas. 4. Drica, Igor e Caio estão brincando de descobrir o sólido. Eles pegam o sólido na caixa e, antes de retirá-lo, falam suas características. De acordo com a fala de cada um, descubra que sólido eles pegaram. Tem uma vértice e uma forma arredondada. Que sólido é esse, gente? O cone, não é isso? Tem 6 faces e são todas iguais.
O cubo não tem vértice e só rola quando está deitado. Alguém sabe que sólido é esse? O cilindro, não é isso? Muito bem. Agora a tia Lisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Net Saber, terceiro bimestre, página 20, lição número 8. 1. Leia a quadrinha. Vamos fazer a leitura dessa quadrinha? Acompanha aí de casa. Bolhas de sabão, bola quicando no chão, peteca voando no ar, peão rodando na mão. O que os brinquedos citados na quadrinha têm em comum? O que os brinquedos citados na quadrinha têm em comum? As formas arredondadas, não é isso? Então, o que eles têm em comum? As formas arredondadas. 2. Marque um X nos objetos que têm a forma parecida com a bolha de sabão. Observem os objetos. Quais deles têm a forma parecida com a bolha de sabão? Os objetos que têm a forma parecida com a bolha de sabão lembram o cilindro, o cone, a esfera ou o cubo? A esfera, não é isso? Os objetos que têm a forma parecida com a bolha de sabão, eles lembram a esfera. Página 21, lição número 9. Relacione cada bloco de madeira ao quadro que descreve suas características. Possui 4 faces planas com forma triangular e uma face com a forma de um quadrado. A pirâmide, né? Muito bem, a pirâmide. Possui 6 faces planas e retangulares. O paralelepípedo. Apresenta 6 faces planas e todas as faces são quadradas. O cubo. 2. Quantas peças de jogo de dominó Igor usou para montar esse bloco? 2. Quantas peças de jogo de dominó Igor usou para montar esse bloco? 4 na vertical, 4 na horizontal e 4 na vertical. Então, ele usou 12 peças, não é isso? Esse bloco tem a forma semelhante a quê? A um cubo, a um paralelepípedo ou a uma pirâmide? Observem. Ele tem a forma semelhante a um paralelepípedo, não é isso? Muito bem. Tem a forma semelhante a de um paralelepípedo. E foram usadas 12 peças. O Igor usou 12 peças.